seja bem-vindo à segunda temporada do Tot Drops. Esse é mais um episódio. A gente vai falar com a Fran Amabile. Eu sou o Bruno Browns, especialista em inovação aqui do Grupo Vex e cofundador da Tot Educa. E eu sou o Felipe. Hoje a gente trouxe mais uma vez a Fran Amabile para falarmos de liderança. Há um ano atrás a gente bateu esse papo já com a Fran. Eu e o Bruno conversamos sobre liderança. E hoje a gente vai levar a conversa para uma direção um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre a liderança das novas gerações e das novas gerações chegando nos cargos, nos papéis de liderança. Fran, seja bem-vinda. Olá, Felipe. Olá, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês. Gosto muito do clima de vocês, da equipe. E estou muito feliz de poder bater esse papo com vocês. Você já comentou rapidinho, eu me chamo Fran Amabile, sou mentora de líderes, sou especialista em carreira, em desenvolvimento de liderança e de equipes e com certeza gosto de bater o papo com vocês. Já é o nosso papo fora daqui, né? A gente já conversa sobre isso em outros momentos. Então é um prazer poder disponibilizar o nosso conhecimento e o conteúdo para o time de vocês também. Muito obrigada pelo convite. Pô, o prazer é todo nosso. Fran, cheio de dúvida. Nos dois sentidos. Primeiro, a gente que tá velho, como é que né, gerenciar essa galera e como é que tornar, né? E eu acho que é mais difícil ainda essa nova geração conseguir entender como liderar a nova geração que só é nova para eles. Pra gente enfim, é um negócio muito maluco. Enfim, tem um monte de dúvida que a gente precisa explorar contigo. Primeiro, brigadaço por você estar aqui. Eu acho que a gente vai conseguir explorar bastante coisa. E Felipe, capitania aí, ajuda a gente a introduzir o tema, por favor. Então tá, bora lá. A gente está percebendo cada vez mais pessoas jovens, abaixo de 30, assumindo cargos, posições e papéis, não só de liderança formal, né? De fazer a gestão de pessoas, de equipes, mas fazer a gestão técnica também. Eles serem lideranças técnicas dentro das empresas. Como é que você está vendo isso no mercado, Fran? Essa geração... eu vou abaixo de 30, mas assim, eu vou aumentar um pouquinho isso de 35, um pouquinho mais, né? Pra gente 35 ajudar. é jovem, né? Abaixo de 40 pra mim é Sub uma 40, criança. Sub 40 tá na flor da idade. Não achava isso quando eu tinha 25, Não, mas hoje em dia... Vamos passar esse pano, vamos passar esse pano. Bora. Agora que eu tô com 27, Exato. 26... Tá bom. Isso, 26. Tá. A gente acredita naquilo que quer, né? Óbvio. Mas como é que você Vamos. vê esse movimento dessas pessoas jovens assumirem responsabilidades que antes só pessoas acima de 40, por exemplo, aqui estavam aptas a liderar uma equipe no mercado, né? Tinha esse pressuposto. Perfeito. Eu gostaria de começar a minha fala acolhendo vocês e dizendo assim, Bruno, eu entendo você, eu sei que você está cheio de dúvidas, eu sei que essa é a tua realidade. E Felipe, eu entendo que esse é um cenário diferente dos cenários anteriores. Mas eu preciso dizer para você assim, calma, vai dar tudo certo. Os nossos pais já passaram por isso quando receberam a nossa geração e a geração anterior a eles também já passaram por isso. Então, assim, uma nova geração no mercado, ela gera ruptura, ela gera esse desconforto e eu vou dizer que eu me considero jovem também, né, cá entre nós. No entanto, já tem profissionais mais jovens do que eu entrando. Então, eu já não sou mais a primeira ingressante, né, no mercado de trabalho. Então, nós que estamos aqui há mais de 10, 15, até 20 anos nesse mercado de trabalho, a gente se assusta um pouco com essas diferenças. Então, primeiro que eu queria dizer assim, calma, galera, vai dar tudo certo, isso é normal. A gente estava falando antes, né, Bruno, a gente chega a ter aí, em alguns momentos 5 gerações trabalhando juntas no mercado, mais comum 3 e 4, mas a gente pode chegar em alguns cenários a ter 5 gerações. Então, assim, é isso mesmo, é desafiador, é diferente. E disso que tu me perguntou, Felipe, é o que está acontecendo e eu fico muito feliz, sabe? Porque isso significa que a gente está ouvindo o jovem, que a gente está ouvindo novas ideias, que a gente está absorvendo essas pessoas no nosso mercado e nas nossas empresas, né? Se num outro cenário eles tinham que passar por vários requisitos ou por várias etapas para chegar no cargo de liderança, hoje a gente está conseguindo incluí-los. E aí eu vou olhar até para um olhar bem positivo. Se a gente está conseguindo incluir essas pessoas, é porque as empresas estão crescendo, estão precisando, né? O que me pedem, às vezes, eu vou usar um termo comum aí para a gente assimilar, o pessoal me diz assim, Fran, tu trabalha com fábrica de líderes? Porque eu estou precisando de alguns. Então, assim, é isso que tu trabalha? Eu digo, olha... Me vê 2. Cara, é exatamente Padaria. isso. É exatamente isso. Então, eu fico muito feliz de trazer esse assunto, porque significa que as empresas estão precisando desse jovem e estão entendendo o quanto que ele consegue agregar. Então, sim, que bom que ele está vindo, mas ele está vindo, né, talvez, assim, não esteja
tão preparado ou esteja com alguns desafios, que é isso que a gente vai conversar aqui. Mas sim, tá chegando, é esse cara que tá aí. E a gente tá falando de algumas gerações, né? A gente tá falando da geração Z, que é o jovem aí que está entre 30 e 15 anos, mais ou menos. É isso que o Felipe falou, né? Vai um pouquinho para mais de 30, um pouquinho para menos, tem uma margem aí em questão da divisão da geração. E a gente tem uma outra geração ainda, gente, que é o jovem e o adolescente que ainda nem ingressou no mercado de trabalho. Esse tem uma outra complexidade. A gente nem vai chegar a falar desse jovem, dessa criança e desse adolescente que nem entrou. Então, vamos nos resguardar. A gente tem aí alguns anos para se preparar para receber esse jovem, que a gente ainda não vai falar sobre ele hoje. Então, a gente está falando aí de um jovem de 15 a 30 anos que já está no mercado, já está assumindo cargos de liderança e é sobre isso que a gente está conversando. Tá. Posso só tirar uma dúvida? Claro. Rapidinho. Fran, esse jovem que você está falando está ingressando. Qual é a média de idade hoje de líderes qual é a faixa de líderes que você considera novos líderes, assim? De quanto até quanto, por exemplo? Nesse momento, sei lá, de 20 a 30 anos, são os caras que já estão assumindo cargo de liderança, porque eu estava lendo um material antes que dizia que, sei lá, os baby boomers, eles esperavam 30 anos para chegar num cargo específico de liderança, né? Então, a gente está falando de pessoas que com 40, 50 anos chegaram nesse patamar. Hoje, qual é a média da galera que está subindo, que tá né? subindo? Vou te trazer esse dado com base na minha experiência, né, Bruno? E com base no que eu vejo. Show. Eu estava com vocês aqui, com a equipe de vocês, com 2 jovens profissionais. Eu até fiz uma brincadeira com um deles e ele me falou, nossa, mas eu nem tenho 30 ainda. Então, já vou te dizer que estatisticamente, vocês têm jovens aqui abaixo de 30 anos, já com cargos de liderança, né, e de responsabilidade. Sim. Então, assim, Bruno, o 25 eu não percebo, eu não lembro de nenhum jovem agora dos que eu atendo, né, das empresas que eu trabalho com treinamento, com menos de 25. Eu acho que esse jovem no mercado formal de trabalho, ele ainda não chegou lá. Mas de 27, 28, de 30 para cima a gente tem bastante. Então, se desse para fazer um corte, de 25 a 35, esse cara já tá assumindo, né? É claro que a gente tem, num primeiro momento, uma liderança um pouco mais técnica, ou uma liderança de núcleo, uma liderança de projeto. Então, ele é um jovem que já tem uma responsabilidade e a formalidade, ela acaba demorando um pouquinho. Mas de 27 ali para 30, a gente já tem profissionais assumindo responsabilidades e se posicionando como liderança nas empresas. Perfeito. E na opinião de vocês veem que quem tem mais aptidão, mais domínio de tecnologia, consegue assumir esses postos de liderança antes do que outras pessoas? Começa aí, Fran. Vai lá. Depende do ramo. Exato. Então, eu tenho empresas que são indústrias, por exemplo, que a gente está falando de liderança de turno. Então, um cara que é um líder de turno, a tecnologia não é primordial para o negócio dele. Ele tem coisas como agilidade, como senso de responsabilidade, outras coisas que ele se destaca lá na operação e o líder dele diz, opa, eu quero esse cara como um exemplo. Mas no mercado de vocês, eu acredito que ele é um jovem mais antenado. Então, eu traduziria o que tu está me perguntando, não necessariamente a tecnologia pura, mas o que ele está atualizado, o que ele gosta, o que ele vê. Então, eu vejo que esse comportamento de interesse é um comportamento que faz a liderança ser evidenciada, né? Porque ele traz inovação para a empresa. Isso. E aí ele começa a ser referência na equipe. É isso. No nosso caso aqui, a gente tem dois paralelos. Um as pessoas se tornam líderes porque elas dominam as novas ferramentas, ou seja, normalmente são pessoas mais jovens porque elas já estão antenadas ou começaram aprendendo essa ferramenta que hoje é a mais utilizada, porque é difícil você pegar um profissional que veio de uma outra ferramenta e ele se adaptar para a nova ferramenta. Ele pode até se adaptar, mas talvez venha com alguns inputs das outras que acaba atrasando um pouco o fluxo. Então, nesse caso, sim, os mais jovens. Mas existem ainda cargos em que você precisa ter tomada de decisão que normalmente a bagagem da galera que já tem mais tempo conta muito. Então, é relativo, né, Fran? Tudo, nesse caso, acaba sonando relativo. Tudo, depende do cenário, depende do ramo. Então, o que você falou desse jovem que vem de uma ferramenta, ele pode ser um líder daquela ferramenta ou da implantação. Então, assim, cara, a gente precisa de alguém que seja um key user, né? Uma pessoa-chave da implantação de um projeto. Ele é a referência, ele vai se tornar a referência. Só que aí, quando você vai para os temas de gestão de pessoas, né? Trabalhar com a liderança, desenvolver outras pessoas, gestão de conflitos, trazer resultado,
aí já começa a ter um pouquinho mais de complexidade e exigir de outras experiências dele, né? Então, realmente, assim, tudo depende, tá? A gente está falando de uma forma geral, eu estou falando da questão da idade das gerações, mas a gente tem algumas outras influências, né, que influenciam na idade exata. Então, a pessoa precisa nos ouvir e entender qual é a realidade dela e como que ela conecta isso na realidade dela, né? Então, e eu conto muito base na minha experiência. Então, entendendo um pouco do que eu vivo, do que eu convivo, eu consigo compartilhar com vocês também. Perfeito. E o fato da gente... Isso é algo que eu sempre questiono. Eu gosto de questionar pessoas que trabalham comigo, pessoas de outras empresas. O lance de pessoas mais jovens liderarem pessoas mais velhas. Isso, para mim, é um ponto muito delicado dentro das empresas. Existe o tipo de pessoa, claro, um é diferente do outro, vai conseguir ouvir. O líder saber ouvir essa outra pessoa com mais experiência de vida, muitas vezes. Como é que você está vendo isso na prática, nas empresas que você presta consultoria e tutoria e tudo mais? Perfeito. Eu vou trazer a origem dos meus conteúdos e até um tema que a gente trouxe da outra vez, que eu sempre bato no tema do autoconhecimento. Então, assim, esse jovem de 25 a 35 anos que está assumindo um cargo de liderança e que precisa gerenciar, né, coordenar pessoas com mais do que a idade dele, ele precisa se conhecer. Então, assim, ele precisa estudar, ele precisa aprender, ele precisa entender qual é o estilo de liderança dele, ele precisa, primeiro, se ocupar dessa posição, sabe? E aí, quando o líder ele é colocado nessa posição, ele tem os seus defeitos, né? Os seus desafios expostos. Então, assim, eu preciso me conhecer, porque quando eu for exposto a essas coisas, eu preciso entender o que vai ser exposto. Eu preciso saber lidar com isso. Então, eu vivo dizendo, eu vou usar uma expressão que eu uso com meus mentorados, gente, eles me pagam para eu mandar eles para terapia. Então, assim, olha, sem exagero, estatisticamente, 100% dos meus mentorados, em alguma ação da mentoria, está escrito lá, fazer terapia. Por quê? Porque o cara precisa se conhecer. Quem não, né? Fica a dica. Porque o que eu quero dizer com isso? Ele tem que se autoconhecer. O mercado de trabalho, o ambiente profissional é só um cenário aonde ele vai ser exposto. Cara, as competências vão ser expostas. Tudo que ele faz de melhor, a gente acabou de falar de várias coisas legais. Tudo isso vai ser exposto por um positivo, mas aquilo que ele tem maior desafio também vai ser exposto. Então, ele tem que estar preparado para ocupar esse cargo. Ah, Fran, tu tá dizendo que o cara só vai ocupar quando estiver preparado? Não, a gente bota ele quando ele tá ali nos 50%, 70%, menos ainda. Tu já joga ele no cargo. Mas ele tem que ter consciência que ele precisa ocupar esse cargo. E aí, quando ele ocupa esse cargo, ele entende que ele tem responsabilidades, existe um papel do líder, assim, existe um olhar para as coisas diferentes, existe ser um líder exemplo. Então, eu estou falando de forma rápida, mas vários conceitos de gestão de pessoas que você pode se aprofundar, né? Liderança, por exemplo, liderança essa questão das evidências é outro, tudo mais. E o que esse jovem precisa, então? Ele precisa aprender de ferramenta, de desenvolvimento de pessoas, ele precisa compartilhar, ele precisa se desenvolver. E outra coisa também que eu vou acalmá-los também, eu adoro acalmar as pessoas, porque vocês já estão muito ansiosos, então assim, vou acalmá-los em dizer o seguinte, calma. O que você tem de desafio para liderar essas pessoas com uma idade maior, todo mundo passa. E passa também quem não tem a sua idade, entendeu? O cara que tem 40, 50, também passa por isso. Então, calma, vai dar tudo certo, né? Então, com um bom diálogo, com uma boa conversa, né? Com um bom desenvolvimento da sua carreira, você vai conseguir fazer as coisas. Então, calma, vai dar tudo certo. É a segunda vez que eu falei, vamos ver quantas vezes eu vou dizer para vocês se acalmarem, tá? Já estão... Check 2. Vai fazendo um risquinho. Vou fazendo, fiz 2. Você falou de liderança, por exemplo, né? Essa era algo que eu ia botar na mesa. O líder, ele precisa ser exemplo? Ele tem que ser exemplo da equipe dele? Sim. No entanto, a gente só precisa interpretar o que é ser exemplo, né? Então, assim, ser exemplo não é saber fazer tudo que a minha equipe faz e ir lá e fazer. Então, assim, a gente acabou de falar do cara da tecnologia. Beleza, ele virou líder por uma tecnologia. Daqui a um ano aparece outra tecnologia, ele não vai conseguir mais ser o especialista que ele foi há um ano atrás. Então, ele tem que ser o exemplo no sentido de comportamentos. Comportamento de interesse, comportamento de ser comprometido com o processo, de uma comunicação adequada. Da cultura. Isso, ser exemplo da cultura da empresa. Mas não que ele vá conseguir abraçar todo mundo. E eu vou contar para vocês um segredo que eu
fiz uma brincadeira contigo, né, Felipe, antes da gente começar a gravar, que eu falei que vulnerabilidade aproxima. Então, assim, a vulnerabilidade é o ser humano, assim, né? Nós temos os nossos altos e baixos. Então, a gente precisa ser a gente mesmo. Então, a gente precisa ser exemplo por aquilo que a gente é. Então, se eu for uma pessoa do bem, se eu for uma pessoa que não tem preconceito, se eu for uma pessoa que tem o comportamento de estudar, de aprender, de inovar, naturalmente isso vai ser seguido por outras pessoas. Então, eu consigo ser um exemplo de pessoa, assim, um exemplo de pessoa do bem. E vem um pouco nisso. Não sei se era isso a tua expectativa do exemplo, mas não é saber fazer tudo, não é ser o exemplo de dizer o que precisa ser feito, mas é ser o exemplo no geral, de comportamentos exemplares, assim. Interpreto dessa forma. Perfeito. Então tá. Eu vou adiantar uma das perguntas que vieram do Instagram, que foi da Ana Paula, lá do Economia SC. Show. Ela pediu: abordem quais são as principais soft skills que um líder precisa ter. Sei lá, vamos elencar aí 3 e debater sobre elas? Vamos ver se a tua primeira é a mesma que eu tô pensando. Tá. Comunicação. Boa, acertamos. Estamos alinhados. Bingo. Mais um check. Comunicação. Então, assim, saber adequar a linguagem a esse público. A gente acabou de falar de pessoas de gerações diferentes. Eu preciso respeitar essa pessoa, né? Eu preciso saber me comunicar, passar a mensagem que eu quero passar para ela. Então, e aí a gente tem vários temas, comunicação assertiva, CNV, temas técnicos, né, sobre esse item. Mas eu acredito que comunicação é uma competência que nós precisamos ter no mercado de trabalho, mas que o líder precisa ser exemplo nesse item. Faz sentido? Perfeito, Fran, concordo. E ele tem que ter esse feeling, né? Ele tem que ter essa percepção de como se comunicar com cada pessoa do seu time. Vou passar uma tarefa para tal pessoa. Como é que ele entende melhor isso? Será que eu preciso sentar do lado dele e explicar? Será que eu preciso enviar um e-mail detalhado com a descrição do que precisa ser entregue? Ele tem a percepção do que é prioridade nas atividades. Então, eu vejo que o líder ele precisa saber se comunicar, e a melhor forma de se comunicar com cada pessoa é o responsável pela comunicação é o comunicador. Perfeito. Boa. E não quem está recebendo. Então a gente tem que comunicar e garantir que ele recebeu essa comunicação. E o líder, se ele quer que o time rode redondo, ele precisa garantir que cada um vai entender a sua instrução, a sua comunicação. E o top 2? Tô curioso. Top 2 é inteligência emocional. Cada dia é mais difícil. Por isso que eu volto à origem dos meus conteúdos, que é o autoconhecimento, e é a pessoa estar bem para poder influenciar o outro. Se eu não estiver bem, se eu não entender das minhas emoções, se eu não entender do momento que eu estou passando, como é que eu vou influenciar outra pessoa e como é que eu vou fazer aquela pessoa entregar, né, um resultado daquilo que eu quero. E não é só dentro da empresa, né? Perfeito, é pra vida. A saúde emocional dela, a inteligência emocional, e algumas pessoas falam saúde emocional dentro e fora, né? Porque nós não chegamos na empresa e trocamos o cérebro, né? É a mesma cabeça, são os mesmos sentimentos. Se você tá com problema fora, vai refletir, vai ter dentro da empresa também. E, Fran, nisso entra o lance de controlar as frustrações e como lidar com isso, ou isso é um outro item? Não, perfeito. É a essência. É isso, né? Inteligência emocional não é ser feliz sempre. Inteligência emocional é saber lidar com as emoções. E Perfeito. aí a raiva, o medo, a angústia são emoções. Então, você saber lidar com elas. Então, assim, eu tenho interferências externas e internas. Eu controlo todas. Na verdade, a gente não controla nada nessa vida, né? Então, eu não consigo controlar o que vai acontecer na minha vida. Beleza, controlei, senti medo. Ok? Isso, inteligência emocional é o quê? É como que eu volto. Então, como que eu volto para os trilhos depois de ter tido uma situação de estresse, depois de ter tido uma situação de angústia, né? Algo que eu não controlei na minha vida. Então, a inteligência emocional é saber lidar com as frustrações, é saber trabalhar elas, né? Porque daí a gente vai para a parte de terapia do tipo, cara, tudo que você esconde, que você não trabalha, vai voltar, vai aparecer de novo. Então, assim, tem que trabalhar, tem que colocar as coisas em foco, né? Tem que ser honesto com você mesmo e respeitar cada momento da sua vida. Então, é perfeito, essa é a essência, Bruno. Então,
não é ser feliz o tempo todo, porque isso não existe, utópico. né? Utópico, perfeito. Mas é saber lidar com isso. Então, quanto eu vou e quanto mais rápido eu volto, resiliência, né? Como é que eu sei quais são os meus gatilhos? Como é que eu sei quais são os meus pontos de me acalmar, né? De voltar para minha essência. Então, tudo isso está dentro de inteligência emocional. Porque quando você é líder, tem um problema muito grande que você tem que juntar duas pontas. Ou é o cliente... As expectativas. Nossa, então, a vida já é eita atrás de eita. E aí você ainda tem que conseguir conciliar o que o cliente quer, ou o teu cliente interno, né? Talvez alguém que tenha um outro cargo, e o teu time, fazer com que o teu time não se frustre, e você não se frustre com aquilo, ou é uma informação que talvez ou é algo que você não concorde 100%, mas você tem que lapidar isso e entregar para o teu time de uma forma um pouco mais... palatável, enfim, fazer com que o troço flua. E pra mim, eu acho que aí tá a grande dificuldade. Porque você junta as duas primeiras, né? A 1 e a 2. Eu tô curioso pra terceira, mas é literalmente... A essência do líder é isso, né? Conseguir lidar com o processo e falar, cara, ó, tá tudo bem, segue ali, e comunicar isso de uma forma fluida, né? Perfeito. Me conta a terceira. A terceira... vou chamar dessa forma, mas eu já vou explicar. A terceira competência do líder é foco no resultado. É trazer resultado. Porque assim, ó, trabalho, né, com os meus clientes, estou próxima de vocês, nós não temos margem para uma liderança que não entende o seu valor e não entrega valor para a organização. A gente não tem margem para não entregar resultado. E aí eu tô falando, tá falando de resultado financeiro? Ok, é isso aí mesmo. Tô falando de resultado, de entrega de valor, de entrega de responsabilidade para essa empresa, né? Então, se você entende que na sua carreira, nos próximos meses ou anos, você não quer... não é que não quer entregar resultado, porque não é isso, mas assim... Se você entende que não quer ser exposto a isso, você não deve assumir um cargo de liderança. Porque o líder está envolvido diretamente com os resultados da empresa, com o entendimento de sustentabilidade, né, de crescimento. Então, cara, a terceira competência é foco no resultado. Ele tem que saber o que a empresa precisa, tem que saber entregar o que a empresa precisa, tem que ser bom em prazos, em metas, em objetivos. Não dá para fugir, não dá para abraçar a árvore e achar que ser liderança é uma coisa linda e maravilhosa. Cara, não é. Assim, é nesse sentido de que também precisa entregar valor. Se não entregar valor, cara, ó, a gente não tem dinheiro sobrando para ter alguém ali com um cargo maior, com uma remuneração maior, para não entregar o que precisa ser entregue. Então, cara, vai trabalhar muito, entendeu? Assim, é isso que essa fica a dica aí para quem tem a expectativa, já está no carro, já entendeu isso também. E você falando de foco no resultado, tem super a ver com financeiro, mas eu fiz uma entrevista semana passada com uma eu acho que eu não sei a idade exatamente, mas acho que era 26. E eu comecei a desenhar o que essa pessoa seria responsável e quais seriam os cargos, enfim, o que ela faria e qual seria a responsabilidade. E depois que eu expliquei tudo, ela falou, entendi. Qual evidência você vai setar para que de fato eu tenha batido essa meta ou que esse resultado? Eu falei, caraca, não sei. Né? Então, eu acho que é esse lance. Ela já veio com o mindset de, cara, beleza, eu preciso trazer resultado. Quando é que eu trouxe resultado? Né? Onde é que tá a variável que afirma que deu certo? Ou seja, tem uma linha, eu achei genial isso. Só faltavam... a gente só precisava, na entrevista, analisar esses dois pontos, o 1 e o 2, que o 3 estava perfeito. Né? Ela já veio com esse mindset, e que eu não tinha mapeado. Eu não tinha mapeado... Qual seria o resultado? Eu levei alguns segundos até entender qual seria o processo. E acho que faz sentido esse caminho, né? Faz todo sentido. E eu vou trazer uma referência que combina aí com o estilo de vocês. Isso que você está falando, Bruno, é a referência do videogame, né? Então, dos jogos, né? Do game. Quando você tem um jogo, você tem feedbacks constantes. Vou usar uma referência da minha geração, que era quando você jogava lá, né? Não sei, Mario Bros, vamos lá, né? Dá pra ver, né? Que eu sou jovem. Mas só uma referência que talvez todo mundo entenda. Do coraçãozinho. Então, se eu sabia que eu tinha uma atitude em risco, eu perdia coraçãozinho. Então, eu tenho um painel de feedback na minha frente. Então, lembrem disso, assim, quem vai gerenciar essa nova geração, ela também gosta desse painel de feedback. Será que eu tô fazendo certo ou será que eu não tô fazendo certo? Então, beleza, você tá me cobrando por isso, como que eu vou saber?
se eu tô chegando perto ou se eu não tô chegando perto, como saber se eu atingi isso ou não. E beleza, atingir qual é o meu próximo desafio. Então, eu tenho notado aqui, né, como lidar com essa geração nova, com esses jovens, foque no resultado e não no operacional. Deixe ele fazer, deixe ele criar, deixe ele, né, no tempo dele. Gente, isso é difícil, tá? Mas assim, no tempo dele, da forma com que ele quer. Mas deixe ele livre. Só que foque no resultado. Diga pra ele o que você espera dele, quando você espera, não esqueçam do quando, prazo, quando você espera e dê os feedbacks necessários. Então, perfeito. Tu já respondeu uma das anotações que eu trouxe aqui para contribuir com vocês de como lidar com essa geração. Bora. E aí, agora, é trabalho nosso de como comunicar isso e trabalho deles para conseguir controlar a frustração do processo. Porque nem tudo é lindo, né? Nem tudo pode ser... A gente não pode criar um processo para a pessoa se encaixar, né? Tem que ser o contrário, mas talvez uma linha de equilíbrio nesse meio do caminho. Isso vai também bem de encontro com o que a Tami Kestner lá no nosso Instagram trouxe. Ela colocou assim, parece ser uma geração que não pode se frustrar, pois não aceitam altos e baixos. Como que a gente lida? Então a gente falou de uma visão geral de quem não consegue se frustrar e tudo mais, não pode se frustrar, de todas as idades de liderança. Mas e como a gente, com uma equipe jovem, a gente lida com isso? Tem que ter um trato um pouquinho diferente. Perfeito. Deixa eu fazer uma contribuição que não é para que a pessoa não pode se frustrar, ela vai se frustrar. A essência ele está só em não como sabe. que ele lida com isso. Isso, é como ele lida com isso. E aí eu vou trazer um dado que é específico dessa geração. A gente está passando por isso também em outras gerações, mas essa geração ela é imatura para as relações pessoais. Então, ela realmente não sabe lidar com as frustrações dela. E aí ela vai para o mercado de trabalho e ela cai na tua mão como liderança e tu tem que tratar temas que ela deveria ter vindo pronto já. Então, primeiro, isso é um fato, sim. A gente sabe que eles estão vindo assim, então a gente tem que aprender a lidar com isso. E o que tu falou, Felipe, não à toa a gente escolheu essas competências antes, né? Então, a comunicação e aí o diálogo, sabe, de estar próximo. Você precisa ressignificar essa pessoa. E aí eu vou dizer, gente, é triste, mas tu vai fazer um trabalho... Não é que é de pai e mãe, no olhar que anula pai e mãe, não, né? Não é isso. Mas é um olhar de educação, um olhar de dizer pra ele, cara, a vida é assim mesmo, a vida é frustração, a vida é você lutar vários dias pra ter uma conquista, né? Porque qual é uma característica dessa geração? Eles são imediatistas. O acesso à tecnologia desde novo fez com que eles acreditassem que tudo era rápido. E eles não têm convivência com o tédio. Eles têm quase zero de vivência com o tédio. Porque, vou dar um exemplo que a gente vai hoje, né? A gente vai no consultório do dentista. Quando a gente senta no consultório do dentista e espera por 10, 15 minutos o dentista nos atender, aquele momento que nós, quando éramos jovens, era ocupado pelo tédio, eram ocupados por uma revista velha ou por ter que olhar para o lado e me sentir desconfortável porque eu estou do lado de uma pessoa que eu não conheço. Hoje, esse jovem, ele nunca fez isso, ele nunca foi pro dentista e ficou sem nada para fazer. Então, essa ocupação desse jovem, dessas referências que eu estou dando, fizeram com que ele acreditasse que o imediatismo existia e que os resultados são rápidos, porque a tecnologia nos traz rapidez, ela nos entrega o que a gente quer na hora que a gente quer. Então, esse jovem, ele realmente não tem esse desenvolvimento, tá? Ele não sabe lidar e ele tá vindo para a tua equipe sem saber lidar com isso. Então, assim, tem que ter muito um olhar para a pessoa, respeitar o momento dela, ter diálogos corajosos com esse jovem, sabe? Conversar, explicar para ele que a vida não é assim mesmo. E outra coisa, ele vai querer viver a experiência, porque a gente sabe também que mesmo os mais velhos falando pra gente, não faz, tu vai lá e faz. Esse cara também vai fazer isso. Tu vai dizer pra ele, não troca de empresa, cara, tu tá trocando 6 por meia dúzia, tu vai se frustrar igual. Eu vou. E ele vai. Então, assim, é um pouco da gente trabalhar a nossa frustração também, de entender que esse cara ele vai ficar menos tempo nas empresas do que o tempo que nós nos dedicamos e nos comprometemos há anos atrás. E a geração anterior à nossa diz que a gente também ficou pouco tempo nas empresas. Então, ok, assim, a gente tá num ciclo aí. E eu vou levantar um outro ponto. O líder, ele também tem que estar disposto a querer desenvolver essas pessoas. Perfeito. Ele tem que estar aberto a comunicar e a educar. É mostrar o caminho de como que essa pessoa vai se desenvolver. E isso é um trabalho... Quanto maior tua equipe, maior teu trabalho voltado para isso. Tipo, o PDI. O PDI é uma ótima ferramenta para você conseguir desenvolver essa pessoa e metrificar. O Bruno estava
na entrevista de emprego já estava montando praticamente um PDI para essa pessoa que entrar. Isso é fantástico. Mas com a tua equipe atual já... O que é PDI? É plano de desenvolvimento individual. Tu já fazia, ó. Pelo menos tu já sabe fazer. Então, é uma forma de trabalhar. Você traz essa ferramenta individualmente para cada colaborador e desenvolve, principalmente para os mais jovens. Mas eu acho que assim, é primordial para todos. Alguns vão ter skills mais avançadas para serem desenvolvidas, mas acredite, os mais jovens têm as skills mais complexas de serem desenvolvidas. Que são os comportamentais. Exatamente. A técnica ele pega assim, ó. Ele aprende. Se ele quiser, ele aprende em 2 dias. O problema é ele querer aprender, que aí é comportamento. Até porque ele está acostumado a consumir informação o tempo todo, né? E de outras formas. Tipo YouTube, podcast. Não à toa que se a gente falar da última geração, né, da mais nova, é a geração do TikTok. O lance do TikTok é uma timeline infinita de vídeos curtos, né? Então, você fica... cara, literalmente é o tempo... zero. Absolutamente zero. Não tem nem tempo de carregar, porque para você não ter esse problema de timeline infinita, ele já carrega os próximos 2. Então, mesmo com delay da internet, é com esse tipo de geração que a gente está lidando, né? É o lance do imediatismo. Para onde que a gente vai, Fran? Depois do PDI? Eu vou pegar o gancho do PDI e vou dizer o seguinte. A gente vai para um ambiente conectado, onde cada vez mais eu não consigo diferenciar o profissional do pessoal, sabe? Essa coisa assim... E até me coloco nessa disposição aqui a Fran mentora e a Fran, né, amiga. Cara, cada vez mais eu não consigo desconectar essas duas coisas. E aí, falando de PDI, o Felipe falou assim, tem desenvolvimentos para fazer com esse jovem que vão interferir na vida pessoal dele. Então, daqui a pouco, tu tem que dar ideias e dar uma orientação para esse jovem, colocar ações no plano de desenvolvimento dele, que são ações pessoais até, sabe? Que são ações do dia a dia dele, que são coisas... Eu já falei da terapia aqui, né? Acho que eu já falei. Bora fazer terapia, gente. Bora se conhecer, bora entender o quanto que a gente tem para contribuir para o mundo, entende? Então, eu acho que a gente está indo para isso, Bruno. A gente está indo por uma conexão e tirando essa questão da vida pessoal e profissional, porque nos meus estudos aqui também sobre a nova geração, eles prezam muito pelo ambiente com qualidade de vida, que a gente chama, né? Conectado, né? Um ambiente flexível. Por isso que o horário flexível está tão em alta agora que a gente teve esse ganho. Por isso que o home office, né, cresceu tanto, né, diante do cenário que a gente teve dos últimos anos. Por quê? Porque ele quer conectar, as coisas são conectadas, né? Enquanto ele está em casa, ele está vivendo a vida dele e está fazendo as entregas profissionais. Ou no ambiente profissional como o nosso aqui, né? Que é um ambiente físico. Então, como conectar as coisas? Como não excluir a pessoa? Existe uma pessoa que entrega bons resultados, mas é uma pessoa. Então, a gente vai para essa conexão entre o tudo, assim, entre o ser humano como um todo e não os papéis separados, assim, sabe? Penso muito sobre isso. Isso conecta bastante com o que o Jonathan e o Daniel mandaram lá no Instagram, que é como estimular, como desenvolver esse propósito e esse pertencimento do jovem na empresa. Eu vejo que o que acontece bastante no mercado de trabalho é ele também escolher a empresa. Ele escolheu o propósito daquela empresa para quem aquela empresa atende, o que entrega, qual a solução. E aí eu acho que também o marketing institucional ajuda bastante para quem está fora. Qual é o propósito da empresa e se tem sinergia com o propósito do ser, né? Se existe. Exato. Isso. Porque uma coisa é o que eu posso colocar na parede e outra coisa é o que existe. Exato. E aí o meu complemento disso que você acabou de falar, Felipe, é o seguinte. Cara, eles se conectam com pessoas. Então, assim, seja um líder inspirador, seja uma pessoa do bem, cara. Seja uma pessoa que esteja conectado com a cultura da tua empresa. Fran, existe um estereótipo de pessoa do bem? Não, eu tô falando de forma geral, do tipo assim, seja a cultura dessa empresa que ele vai se conectar. E aí tu falou do marketing, de marca empregadora e tudo mais. A indicação funciona muito bem, porque é isso que o Bruno, né, comentou agora. Tem que ter a marca, tem que ter a cultura, mas ela tem que acontecer na vida real. Não adianta você vender uma coisa, ele bateu na tua empresa em 2 semanas, ele descobriu que é um ambiente tóxico, que a liderança mal faz o que tem que fazer, e que a empresa entrega coisas que estão por fora, ele vai dizer, não quero me conectar com outras pessoas, quero fazer outras coisas. Então, sejam verdadeiros, sejam pessoas verdadeiras dentro da cultura da empresa que vocês estão, que com certeza você vai conectar outras pessoas, esse jovem e profissionais diversos também. Boa.
Tem uma última pergunta da Fabiola, da Totti. Bora lá. Ela colocou... Acho que assim, já vai... É quase que um resumão de tudo que a gente conversou aqui. Como que a gente desenvolve uma boa liderança ganhando o respeito da equipe? A gente falou antes do liderar, por exemplo. Tá respondido. No meu ponto de vista, essa é a resposta de tudo que a gente conversou. Ganhar o respeito da equipe você tem uma boa comunicação, consegue passar aquilo que você precisa, desenvolver ele. Praticamente a gente trazer as três competências que a gente falou e bingo, você vai ter respeito e você vai se tornar um bom líder. Claro, a gente sabe, não vai agradar a todos, né? Ninguém agradou a todos, mas eu acho que assim, você tem que estar pensar em pessoas linkado à estratégia da empresa. E perfeito. É conectar as expectativas. Exatamente. Tanto de resultado, que é isso que a gente está falando, de entrega, de valor, de fato tem que entregar, e a expectativa da equipe. Cara, se isso tivesse energia, bora fazer a galera crescer, bora pra frente, bora entregar resultado, bora entregar valor para cliente, conectar mais clientes. A roda gira, né? Perfeita análise. O que eu tento, nesse caso, é o lance de transformar a gente quase que numa tribo, né? Todo mundo faz parte de uma coisa só. E quando o lance não tá legal, eu falo, pô, e o propósito? Eu acho que é sempre âncora. Eu falo, cara, e o propósito que a gente combinou lá no início? Pô, tá rolando? Pô, tá rolando, então esse é o caminho. Ou então não tá rolando. Então, até no puxão de orelha você fala, pô, sabe, será que é isso aqui que faz mais sentido para chegar lá? Eu acho que o lance de aonde você vai chegar faz muito sentido com o processo, né, que você vai buscar e como é que você vai manter todo mundo no barco. Né? Como é que o cara vai continuar remando se ele esqueceu por que ele está remando, onde ele quer chegar? Então, trazer essa galera, fazer todo mundo remar junto, pegar a brincadeira de um e a brincadeira ser de todos, fazer com que tudo não vire brincadeira, que também é um puta de um desafio. Mas, no nosso caso, o que a gente faz é isso, é tentar pegar alguns apelos, por exemplo, apelo social. Né? A gente tem um monte de pegada social dentro do grupo. Cara, tá todo mundo dentro. Quando rola qualquer ação social... Quando não é contínua, é ação específica, voa de todo mundo querer ajudar de todas as formas possíveis. Então, a gente entendeu que é um puta ponto de conexão. Outro processo, quando a gente precisa sinergicamente conectar as empresas. Cara, aí tem só um propósito. São vários negócios, mas tem só um propósito. Então, eu tento, do meu jeito extremamente rudimentar, criar âncoras para trazer todo mundo para o mesmo eixo. Né? E eu acho que esse lance da liberdade, Fran, é primordial. Porque ninguém sabe exatamente o que tem que fazer. Ninguém, né? Cara, meu pai lidera de um jeito, eu lidero de outro, o Breno lidera de outro, o Felipe lidera de outro, enfim, você lidera de outro. E nós temos gerações distintas, às vezes gerações que são parecidas, mas backgrounds diferentes. Então, e todo mundo tá aprendendo, todo mundo vai errar. Então, por que o meu jeito de errar é um jeito melhor de errar do que o jeito... Sabe? Eu acho que precisa desse lance de liberdade. É a maneira que eu tento, se eu pudesse contribuir para esse podcast, esse é o lance de... É a maneira que eu erro e erro menos, trazendo todo mundo, deixando todo mundo rodar. E eu queria entender de você, como especialista, faz sentido isso? É muita maluquice? Ou tem alguma metodologia, alguma forma... mais coerente para que a gente chegue num objetivo mais rápido, com menos atrito? Não, eu acredito que a sua colocação foi ótima, a linha de Não, eu vou pegar um gancho, Bruno, do que você falou e vou te dar um elogio, vou te fazer dar um parabéns. Você citou, percebam, o Bruno citou... Eu adoro parabéns, tribo. Fran. Pode Cara, ficar à vontade. arrasou e eu já anotei. O assunto é polêmico. Calma, eu vou trazer o assunto polêmico. Mas o Bruno trouxe uma fala que eu preciso contribuir. Você citou tribo. E gosto muito do conceito de tribo. Porque o conceito de tribo é o conceito de comunidade. Exatamente. De que cada um tem o seu papel e de que a gente tem um propósito para entregar e estamos juntos nessa comunidade. Adoro. Complementar a isso, e aí já vou dar a minha opinião, né? Por que o tema é polêmico? Não me sinto bem quando as empresas dizem, essa empresa é uma família. A gente se sente uma família aqui. Então, esse conceito de família, para mim, não faz sentido. Assim, ele é um conceito antigo, né? Porque o assunto é polêmico, porque eu estou trazendo a minha real opinião aqui, né?
Mas, assim, quando eu digo família, é aquela história assim, eu posso desligar alguém da minha família? Ou eu posso, sabe? Não, família é uma coisa que, gente, estamos juntos aí, né? Então, eu queria dizer que eu não me sinto bem quando eu ouço um gestor falar, essa empresa a gente é como se fosse uma família. Não, não é. A minha família é uma coisa, o meu trabalho é outra, são papéis diferentes que eu agrego. Então, queria te dar o parabéns pelo conceito e pela forma com que você trouxe. Por isso Fazer a menor ideia. Cara, arrasou. Menor ideia. Não, arrasou. É tribo, comunidade, cada um com seu papel, que é isso que tu falou. E temos um propósito. E se não estamos entregando, e a tribo nesse olhar de sobrevivência mesmo. Galera, a gente, assim, tamo junto. É claro que tem um papel de CEO, de executivo, um papel de liderança, um papel técnico. A gente precisa entregar os papéis diferentes. Mas cada um dentro do mesmo barco, galera, se não der resultado, e se a empresa fechar, vai todo mundo embora. Exatamente. Então, assim, bora entender a complexidade desse ecossistema. E fica aí meu parabéns pra ti, porque eu fiquei com... Falei, cara, ele vai falar família. E aí eu falei, não, ele falou trio. Adorei, tá? Só pra dizer que eu passei por esse momento. E sabe qual é o problema? Que eu não sei se é um problema efetivamente, mas te dificulta contratar. Porque a tribo precisa aceitar esse novo integrante. Bafão! Se a tribo tá... Gente, olha só, é uma linha bem tênue, tá? Se a tribo, né? Se a equipe tá tão conectada e tão acreditada daquilo, ela não aceita qualquer um. Exatamente. E aí ela questiona a liderança, se a liderança contrata alguém que não tá dentro da tribo. E você, como líder, sabe que tá cheio de desafio de contratação. E aí tu contrata alguém e o cara... E aí tu diz, meu Deus, eu só queria que eles acolhessem o cara. E, gente, é essa complexidade que a gente tem. É isso, é disso que a gente tá falando. Mas aí vem a dica. Traz o teu time pra ajudar nessa contratação. Arrasou. Aí, boa. É o outro gatilho. Cara, o propósito é esse, brother. Junta aí e vamos dar um parte jeito. de achar a pessoa ideal. Isso. Acho que esse é o caminho, esse é o atalho. Perfeito. A gente falou de indicação antes, não falou? Indicação. Então, assim, cara, indicação é uma das maiores formas de você saber se a tua liderança tá indo bem também. Que é o cara dizer, Felipe, tô com um colega da minha faculdade aqui, do meu, sei lá, um brother meu, tô indicando. Cara, é um excelente feedback positivo pra vocês de que a equipe curte e quer entender alguém com um comportamento parecido com aquele e quer agregar essa pessoa na equipe. Então, isso é super positivo, tá? É isso. Fran, conta pra gente onde é que a gente te encontra. Aí nas redes sociais, no mundo digital. Não, mundo digital não, é muito. Mundo tiozão, digital é muito tiozão. A É gente que é sub-30 aqui, cara. Instagram. A gente é sub-30, não tem mundo digital. Nas redes, assim, Fran, nas Onde redes. a gente te encontra? Onde a gente te encontra? Quer me encontrar no bar também? Vamos se encontrar no bar, pô. Qual é, velho? Mas tem que ser digital, Fran. Sub-30 aqui, Tá. Fran. Pelo amor de Deus, por favor. Não. Vai. Tá Tá valendo? valendo? Tá Ai, valendo. gente. No bar. Ninguém é normal. Qual bar? Isso. Depende, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Gente, calma. A minha marca mudou de nome aí das últimas semanas. A gente se chama Humano. Humano da origem da palavra humano, humanizado, né? A gente tá ouvindo falar muito sobre liderança humanizada. Então, esse tema tá chamando muito a minha atenção. E aí, dentro de um projeto que eu lancei nas últimas semanas, então a gente se chama Humano Mentoria. E eu sou a Fran Amabile, então assim, @humano.mentoria. No LinkedIn, Fran Amabile também tá por aí. Então assim, vocês me encontram. Aqui nesse podcast deve ter meu arroba em algum lugar. Então a gente se encontra por aí. Fico muito feliz de receber vocês, de poder trocar ideias. Manda direct, manda chat. Participo de palestras, né? Dou treinamento, palestras, capacitações de liderança. Então, estou sempre à disposição e sempre para conversar e para trocar ideias sobre esses temas, tá? Eu gosto muito de estar com pessoas e de de conversar sobre temas suaves e temas polêmicos também. Então, assim, me chama aí pra dizer que a sua empresa é uma família que a gente vai conversar. A gente resolve, né? Se a sua empresa for uma família, fica tranquilo que a gente dá um jeito. A gente acaba com a tua família. A gente primeiro demite o teu tio, né? O teu tio do pavê. E aí seguimos o baile um pouco mais coerente. Vamos tentar fazer um Natal que preste. Na verdade, eu vejo como oportunidade, né, Bruno? Exato. Se o meu negócio é esse, Exato. quando alguém me traz um discurso desse, eu digo, ok, eu já sei por onde eu tenho que começar. Exato. Pergunta pra ele, como é que é o teu Natal em família? Perfeito. Estamos juntos aí Em quanto tempo, né, começa a briga? Gente, o Bruno aprende rápido, vocês perceberam, né? Ele já pegou o gatilho do próprio podcast e já tá entendendo linha de raciocínio aí. É isso, arrasou. E você segue a gente, por favor, aqui nas redes sociais, segue os nossos perfis. A gente está sempre criando podcast, trazendo pessoas interessantes, como a Fran Amabile aqui, para ajudar a gente a descomplicar um pouco, né, do mercado, educação, enfim. As dores que a gente sente aqui, a gente tenta trazer e diluir, deixar um pouco mais legal para que esse tema não seja tão
tão duro e pra você entender que a gente apanha aqui do mesmo jeito. Fran, brigadão pelo teu Boa, tempo. boa, Obrigado boa. por ter vindo para gravar com a gente mais uma vez. A gente já tá criando aí uma história, né, de podcast, criando outros produtos por fora. Eu acho que cada vez o nosso vínculo vai ficando mais afinado. Então, tá muito legal trabalhar contigo e é sempre um prazer te ter aqui nos... Feedback em podcasts. Deixa eu registrar. Ai, arrasou. Fran, você é muito fera mesmo. Muito obrigado, viu? É um prazerzaço estar contigo aqui. Gente, valeu. Até mais. Até mais. Até o próximo.